O vídeo de hoje é para esclarecer uma dúvida, na verdade, né? Dúvida de aluno, depois dúvida de cliente, e achei legal fazer um vídeo a respeito dessa questão, que é explicar o que acontece, né, quando a gente pede para alguém, para as entidades ajudarem a gente, ou quebrar uma magia, ou fazer alguma coisa, né? O que acontece literalmente? Como é que funciona isso, né? Porque a gente sabe que, né, alguém te manda uma magia, alguma coisa, aí você vai num pai de santo, você vai em algum lugar, pede para quebrar a magia, ok, o cara vai lá e quebra a magia, beleza. Mas como é que funciona, tá? E eu vou explicar também como é que funcionam. Para explicar isso, né, eu tenho que explicar como é que funcionam as dimensões, dar uma noção para você das dimensões. E é bom explicar para você que os meus vídeos, já vou falar logo no começo, os meus vídeos têm mais de 10 minutos, né? Que comenta que não consegue assistir mais do que 10 minutos um vídeo. Paciência, tá? Eu não consigo explicar sobre essa questão da espiritualidade em 5, 10 minutos, tá? Se você aguentar ficar mais de 10 minutos, você vai ter informação. Se você não aguentar, você não vai ter informação, tá? A questão é sua só. Bom, o que acontece é que, num determinado curso, acho que foi do Método On-Home, uma aluna fez uma determinada pergunta, né? E aí foi ótimo, porque quem me explicou, né? Quem me passou a resposta, quem me explicou isso daí, foi um Exu, amigo meu, né? Da minha equipe, que me explicou tudo e para mim fez todo sentido, né? O que eu estava explicando, né, para essa moça é que quando a gente, no plano espiritual, tá? Aonde, né, no astral, ou plano espiritual, o que seja, 4D, não importa. No plano espiritual, aonde estão lá as entidades, né, as nossas entidades, né, Exus, Pombagiras, caboclos, caciques, pretos velhos, etc., né? Para eles, no mesmo plano deles, é tudo a mesma coisa, tudo para eles é nível físico, tá? Então, quando a gente pede para um Exu, Pombagira, ou caboclo, ou preto velho que seja, né? Porque eles também quebram demandas, né? Linha de frente, Exu, Pombagira, mas preto velho também quebra, caboclo, cacique também quebra. É que é de outra maneira. Quando a gente pede, né, seja através de um centro, né, de Umbanda, Candomblé, ou através de uma pessoa, um terapeuta, né, que for, para quebrar a magia, o que vai acontecer, né? Eles vão, na verdade, entrar em contato, né, com os guardiões daquela magia, tá? Com aquela falange, com aquela equipe, né, que está ali zelando, né, e atuando forte em cima daquela pessoa para cumprir a missão que foi dada para eles, que a gente fala que é magia, né? Então, quando tem que entrar em contato com esses guardiões da magia, existe lá um certo confronto, tá? E é em nível físico. Tá? Existem duas formas que eles trabalham basicamente. Primeiro é negociar, né? Entra em contato com os guardiões e tenta negociar na conversa e ver com eles, né, o que eles aceitam, tá? Para abandonar aquela magia. Porque na verdade, né, como os caras lá não tem nada pessoal contra, ou melhor, quando não tem nada pessoal contra aquela vítima de magia, o que interessa para eles é barganha, que às vezes é alimento, né? Às vezes é um favorecimento, enfim. Então, para eles o que interessa é isso,
tá? Então o que acontece? Vamos imaginar o seguinte: o cara, para fazer a magia contra o outro, deu uma garrafa de pinga, vamos dizer assim, né? Então chega a equipe aqui e vai negociar, fala: olha, o que você está precisando, né? O que a gente pode negociar para você largar dessa pessoa, tá? A gente sabe que você recebeu aí uma garrafa de pinga, se eu der 2, fica por isso mesmo? Então às vezes ok, às vezes o cara aceita, fala: tá bom, 2 garrafas de pinga para mim tá ótimo. Às vezes ele pede algo mais, né? Isso eu estou falando exemplos muito simples, tá? Não estou falando de fundamento. Estou dando exemplos muito básicos. Então, de repente, com 2 garrafas de pinga funciona. Ou às vezes o cara fala: não, eu não quero uma garrafa de pinga. Para largar aqui, eu quero pelo menos uma garrafa de uísque, uma galinha e sei lá, tá? Então é feita a negociação. Às vezes não tem negociação. E às vezes a coisa avança para a base da intervenção mesmo, né? Da porrada mesmo. E aí, então, ocorrem as brigas, as guerras, né? Não vamos chamar de guerra, porque guerra é um negócio muito grande. As brigas entre as falanges, né? Entre aqueles eguns ou quiumbas ou entidades que estão brigando lá. Um está brigando para te ajudar e o outro está brigando porque ele está cumprindo uma missão, tá? Não é porque ele tem algo contra você, algo contra a vítima é porque ele foi pago para isso, né? E muitas vezes ele leva até o fim, né? E aí tem lá as brigas, ou então as equipes vêm, recolhem esse cara, leva preso, enfim. Mas o importante que eu quero passar aqui, que foi isso que esse Exu me passou, é que isso tudo acontece em nível físico para eles, né? Então, o que ele me fala é o seguinte, que a gente aqui do plano físico, né, seja 3D ou 4D, não importa o nome que se dê, nível físico que você conhece, acha que tudo que é espiritual é meio mágica, né? E o pior é que é mágica no sentido mesmo pejorativo, no sentido figurativo, acho que é a melhor palavra, né? No sentido figurativo, tá? Mágica no sentido como pilim-pim-pim, sabe? Mágica, aquela coisa que a gente acha que o coelho sai da cartola, né? Mágica da Cinderela, mágica Disney. E não é, tá? Não é. Primeiro, porque a mágica propriamente dita nada mais é do que tecnologia, puramente. A gente tem uma conotação de tecnologia muito errada, né? Para nós, tecnologia é a câmera digital, é o celular, é o laptop, né? É coisa eletrônica, né? O avião, o carro, isso é tecnologia. Não é assim. Isso é um tipo de tecnologia. Mas existe aquela tecnologia que eu falo, que é a tecnologia da natureza, tá? Que é o uso de elementais, o uso de devas, né? O uso dos elementos, né? Quando você usa o fogo, quando você usa a pólvora, quando você usa ali uma erva, né? Com fundamento, tá? Isso é tecnologia também. E a gente classifica como magia, né? Tem alguns filmes, né, que explicam isso de forma muito interessante. Um deles é o Thor, o primeiro Thor, quando ele encontra com a menina, né, que vai virar namorada dele, que ele está explicando para ela os 9 reinos, né? E que ele fala isso, ele fala, basicamente ele fala assim que vocês chamam tudo que vocês não conhecem, né, de magia. E para nós é tecnologia, né? Então, quando a gente conhece, né, os fundamentos, para eles é tecnologia, né? Para nós, quando a gente desconhece fundamento, é magia. Mas não, tudo é tecnologia, tá? Desde o processo de incorporação, né? Falando do plano espiritual, desde o processo de incorporação, canalização, acoplamento, ou enfim, tudo que faz lá
é tecnologia. Tá? Ah, mas o meu preto velho, judiação, foi escravo, foi isso, é um coitado, é não sei o que e tal. Como que ele vai saber tecnologia? Se eu der um celular na mão dele, ele não vai saber usar. É tecnologia. Mas ele também nunca vai falar isso para você, porque senão estraga o estereótipo dele. Tá? Mas é tecnologia. De novo, não no sentido de coisa eletrônica, mas no sentido de conhecimento, de fundamento. Tá? Então, isso também acontece com a magia, né? Aliás, existem dois tipos básicos de magia, né? A magia devocional, magia cabalística. Magia devocional, basicamente, é a magia mais comum que se conhece, né? As demandas, os trabalhos feitos, tá? Que você usa lá objetos, né? Que você usa lá uma pólvora, uma vela, bebida, sangue, faz o corte ou não faz, ou usa uma erva, ou escreve alguma coisa, enfim, tá? Isso é o tipo de magia chamada magia devocional, né? Que para mim o nome não está muito bem dado, mas é o que se conhece. E a magia cabalística, que eu também acho que não está muito certo o nome, é mais a magia feita em cima de geometria, tá? Em cima de formas, né? Com a frequência daquelas formas, tá? Que é o que foi passado na época do tal do Egito Antigo, que de Egito não tinha nada, era outra história, era outra questão, era outra, não era Egito, né? Da época dos sacerdotes, da época de Tote, de Hermes, do próprio Iaberim, tá? Que tinham conhecimentos lá passado pelos Sumérios, por Lemúria, Atlântida, né? Lá de cima de fora, né? E de outros lugares, que era a magia por tecnologia, por formas, por onda, por frequência, e não por objetos. Tá? Não necessariamente por elementais ou por devas, por formas, ondas de forma, né? Por magnetismo, por ondas de formas mesmo, por frequências, por fundamentos que a ciência, a tal da ciência, desconhece até hoje. Né? E aí vai falar o quê? Vai falar que é magia, ou vai falar que não existe. Tá? Enfim. Então, é bom vocês entenderem isso, né? Por que eu falo que lá no nível astral ou no nível espiritual, entre as entidades, para eles é em nível físico? Porque tem a mesma frequência, né? O que diferencia o nosso nível físico do que nós chamamos de nível físico para o que a gente chama de nível astral ou nível espiritual é a frequência desses planos dimensionais. A gente está numa dimensão, eles estão em outra, né? Isso, de acordo com a física, o que diferencia uma frequência da outra é a velocidade de vibração. Tá? Porque o que acontece? Nosso corpo tudo é feito por moléculas, por átomos. Os átomos têm lá uma camada de elétrons que estão orbitando os átomos. A última camada de elétrons tem uma velocidade. Essa velocidade provoca uma vibração, né? Tem uma vibração, cria ondas, né? E cria ondas de forma, inclusive, cria frequência. Tá? Então, você já viu um mosquito na superfície de água, né? De um lago, de alguma coisa? Ele vai batendo a asa e vai criando aquela frequência. Tá? O nosso corpo faz isso sozinho. Ele se movimenta, tá? E cria frequência. Então, o que acontece? O nosso corpo, né, todos os corpos produzem uma frequência. E é isso que faz com que a gente não consiga ultrapassar uma parede. Por quê? O nosso corpo tem a mesma frequência daquela parede, porque é constituído de moléculas, átomos, etc. Tá? Agora, se você acelerar a frequência desses átomos, desses elétrons, 1026 vezes,
você altera a dimensão daquele corpo. Então, se nós estamos em 3D e a gente acelerasse, conseguisse acelerar, tá? A nossa frequência, a velocidade da movimentação molecular, 1026 vezes, a gente se sutilizaria. Então, se nós estamos em 3D, vezes 1026 vezes, e vai para 4D. Quem está em 4D, agita 1026 vezes, vai para 5D. E assim por diante. Tá? Então, o que acontece? Em 4D, ou no plano astral, ou seja lá que D for, eu estou falando assim porque existe uma discussão entre se a gente está em 3D ou em 4D. Então, não vou entrar nessa discussão. Vou falar plano físico e plano espiritual, plano astral. Mais fácil, né? Então, no plano espiritual, né, no plano astral, onde estão as nossas entidades, né, para eles, como eles estão na mesma frequência, para eles é nível espiritual. Em 4D, né, ou no plano astral, eles não atravessam parede dentro do mesmo plano. Porque acontece o mesmo fenômeno, mesma frequência, não atravessa. Agora, em relação a gente, que é mais denso, que é mais lerdo do que eles atravessam parede. Por quê? Quando você aumenta, acelera 1026 vezes, é como se os átomos se distanciassem, ficassem mais porosos entre si. Tá? Então é como se eles literalmente atravessam a parede e a parede passa por meio dos átomos deles. Tá? É basicamente isso. Isso em relação ao nosso plano. Mas em relação ao plano deles, não. Então, quando você pede para um Exu teu, para uma pombagira, ou para um caboclo, seja quem for, ir lá fazer alguma coisa para você, né, brigar com alguém, ou resgatar alguém, né, que isso acontece muito, quando os caras vão resgatar alguém, é intervenção militar. Por isso são os Exus de pombagiras, porque eles são os guerreiros, porque eles são os arcanjos do umbral. E tem gente que não vai gostar que eu falo assim, mas é verdade. Por quê? Porque como eu já falei em outros vídeos, Exu e Pombagira é o aplicador da lei. E de acordo com a Igreja Católica, o aplicador da lei dos anjos são os arcanjos. Logo, Exu e Pombagira é um arcanjo trabalhando em 4D, no umbral, né, no astral. E os arcanjos estão trabalhando em outros níveis, sei lá, 5D, 6, 7D. Percebe? A diferença é essa. Basicamente, os dois trabalham pelo mesmo objetivo, os dois trabalham pelo que a gente chama para a luz, para o bem e o que for. A diferença é que um trabalha num determinado nível e outros trabalham em outro determinado nível. Eles têm a mesma importância e a mesma frequência de luz. Muitas vezes o Exu tem mais luz até do que um arcanjo. Certo? Então, eu não quero, isso eu já falei em outro vídeo. O que eu quero explicar é que, para você entender, você que é terapeuta, ou né, os pais de santos devem conhecer isso, né? É que às vezes a gente não se dá conta disso. Eu não me dei conta disso durante muito tempo. Até que eu comecei a desconfiar e aí depois, né, eu tive essa informação, que para mim faz todo sentido. Tá? Então, para você entender que quando você pede para uma entidade fazer algo para você, por você, ou resgatar alguém, ou fazer alguma coisa, pesquisar alguma coisa no umbral, não sei, para ele está correndo riscos, como a gente correria. Né? Ele está correndo riscos, ele vai entrar em confronto, se ele entrar em briga corporal, ele pode se machucar, né? E eles vão fazer isso pela gente. Sempre que a gente pede, eles fazem isso pela gente. Então, entenda o nível de responsabilidade que a gente tem que ter quando vai trabalhar com equipe espiritual. Tá? Então, é muito importante, sabe, para você que está me ouvindo, se você é terapeuta, né, principalmente ligado à linha da arometria, que lida muito com isso, entenda, né, que é uma responsabilidade muito grande. Tá? Claro, pode continuar trabalhando, deve continuar trabalhando, mas trabalha com um pouco mais de consciência.
entende? Não vai entender que a coisa entre eles funciona magicamente, né? Que quando eles precisam fazer um embate lá para decidir quem fica com o quê, que eles ficam tirando para o ímpar, ou que eles fazem lá uma briga meio que virtual, tipo videogame, e o vencedor leva tudo. Não, é porrada mesmo. E machuca. Quantas vezes a gente não tem que tratar das equipes, né, espirituais do cliente que está deitado na maca? Por causa disso. Às vezes eles ficam presos. Vai resgatar alguém, vai fazer alguma missão, alguma coisa, sei lá, ou à toa lá, fica preso, vai preso por algum motivo, para pedir um resgate ou para sacanear mesmo, diminuir a proteção, a segurança da pessoa a quem ele é ligado, tá? Então isso existe, tá? E existe em nível físico para eles, não para a gente. A gente vai achar que tudo é mágica, tá bom? Então o recado é esse. Espero que isso mude um pouco, pelo menos a visão, né? Para alguns vai ser bom. Quem ficou até agora, né? Lembra que eu falei dos 10 minutos? Quem ficou até agora é porque se interessou, né? Então, para alguns de repente vai ser estranho, né, falar assim, mas eu acho legal que seja estranho mesmo, porque de repente faz você parar para pensar, tá? Tem muita coisa estranha para a gente que acontece nesse planeta, né? Que acontece em nível físico, espiritual, que acontece em várias dimensões. E é isso que faz com que a gente tenha curiosidade suficiente para continuar pesquisando, para continuar estudando, tá? Então, se parecer estranho para você, legal, o estranho é legal, é positivo, tá? E eu espero que esse estranho mova você tanto quanto move eu, né? Faça você ficar tão curioso quanto eu, a ponto de estudar, de pesquisar, de querer conversar com as entidades, né? E querer saber as coisas, querer entender como as coisas funcionam, tá? Eu trabalho dessa maneira, né? Eu sempre foi assim que eu fui sabendo das coisas, não que eu saiba muito, mas é isso que me move, é isso que eu passo para os meus alunos nos cursos, né? É isso que eu passo nos meus atendimentos também, tá? Tudo que eu puder explicar, que eu souber, eu vou explicar. E o que eu não sei, né? Eu fico cutucando as minhas entidades para me mostrarem, para me explicarem como é que funciona, tá? E dessa maneira a gente vai renovando sempre os cursos. Por isso que os cursos não são os mesmos, né? O aluno vem para uma turma, quando ele vem na turma seguinte já é um pouco diferente, porque as coisas se atualizam, tá? E tem que ser assim, tá bom? Então, obrigado por você ter ficado até aqui. Volte mais vezes, né? Eu vou fazer mais vídeos, não com tanta frequência assim, né? Geralmente eu faço os vídeos quando tem algum assunto importante para passar, tá bom? Já me pediram para fazer live e tudo mais, mas por enquanto eu sou um pouco tímido para fazer live, tá? Mas quem sabe um dia, né? Uma vez ou outra. Mas eu logo faço outro vídeo e mando. Então você pode consultar, entra no site, vê lá como faz para fazer terapia comigo ou para fazer os cursos que a gente está ministrando, tá? Tem cursos novos, tem cursos muito legais, tem o método ON, que é o início de tudo, né? Tem os cursos de MTC que eu dou, tem os cursos de animais, né, que a gente fala sobre a espiritualidade, consciência, energia dos animais também, tá? Tem muita coisa legal. Entra lá no nosso site do Terapeutas Quânticos e dá uma fuçada em tudo. Tem outros vídeos, tem matéria, tem muita coisa legal, tá bom? Quem sabe a gente se vê pessoalmente da próxima vez. Abraço.